Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos aqui em Pompéu, a IGR Trilha dos Bandeirantes, reunido aqui com o Hugo de Castro, para a gente fazer o lançamento oficial de uma rota muito significativa, não só para a região, como para Minas Gerais, porque nós vamos aí trabalhar a rota dessa mulher tão importante para a nossa região e para o estado de Minas Gerais, que representa tão bem as mulheres, que representou numa época, até por sinal, muito difícil, né, Hugo? Nós estamos falando da Joaquina de Pompéu e eu queria deixar para que o Hugo falasse aí o nome que vai ser dado a essa rota tão significativa que vai fazer parte da nossa IGR. Muito bem, Vanildo, Cecília, uma satisfação, né, receber vocês aqui nessa tarde, neste ano que nós celebramos os 15 anos de fundação do Museu Genealógico Histórico aqui do Centro Cultural Dona Joaquina do Pompéu, né, numa casa que foi de um bisneto da Joaquina, que foi transferido para dentro da cidade, que é uma outra importante história que todos irão conhecer quando aqui estiverem. Então, assim, tratar desse tema do caminho Terras de Dona Joaquina é algo muito importante, porque as terras de Dona Joaquina, assim como a obra de Guimarães Rosa, a obra de Érico Veríssimo no sul do Brasil, as obras de romance histórico de Agripa Vasconcelos, é algo que está além da nossa imaginação, do nosso conhecimento, vai muito além da terra, espaço físico, né? Tem as terras de Dona Joaquina, espaço metafísico, né? Que é toda essa região aqui onde inicia-se o sertão propriamente dito, nessa transição da região dos Bandeirantes. Afinal de contas, nós estamos aqui abraçados a Pitangui, mas Pitangui era mineração, e aqui a nossa região de Pompéu, Baeté, Papagaios, Martim Campos, onde eram os plantios para abastecer e alimentar essa região bandeirante, né? Então aqui eram as áreas verdes, eram as áreas de riqueza agropastoril, né? Porque onde se tem um minério é muito difícil, agropecuária, e aqui é esse local, né? Então as riquezas de nossa região, o início desse sertão, das terras de Dona Joaquina, é algo que ainda deve ser muito estudado, analisado e conhecido, né, pelas riquezas culturais, naturais, né, uma região muito rica naturalmente, né, gastronomicamente. Então, enaltecer e trabalhar esse caminho onde ela e todos que subsequentemente vieram depois dela trabalharam e lutaram é muito importante, né? A Joaquina do Pompéu, uma mulher que deve ser muito ainda estudada, porque Dona Joaquina não foi nem uma vilã e nem uma santa. Ela foi uma mulher do seu tempo, uma mulher que viveu um tempo muito difícil. Todos os tempos são difíceis, mas aquele tempo para a mulher, nesse Brasil, que fazia parte do Reino de Portugal, desses rincões das Gerais, ser uma mulher e ter o papel que ela teve é impressionante. Ela teve um papel de um grande homem da época, sendo uma grande mulher. Então, quando fala, ela tinha escravos, ela tinha ações que não condizem com os dias atuais, é uma grande tristeza aquele período que nós vivemos da história, como a escravidão, mas infelizmente era um período em que ela viveu. Não há como nós trazermos, né, nós temos uma visão anacrônica de julgarmos aquele período no olhar de hoje. Nós temos que lutar hoje para manter uma sociedade harmônica e unida, corrigindo os erros do passado, mas também não enterrando a história. E a Joaquina, assim como a Chica da Silva, assim como a Beija, foram mulheres que nós devemos extrair desse imaginário, dessa memória, sua força dignificante como uma grande dama que viveu naquele período e deixa seu exemplo às mulheres de hoje. Num período em que não se existia a palavra feminismo, empoderamento, Dona Joaquina foi, a seu modo, uma grande empoderada, né? Então isso é um orgulho para toda a região, não só para seus descendentes, mas para todas as mulheres, né? Então é uma alegria contar com o apoio do circuito. A gente vem falando isso há tanto tempo, né? E tomara que agora, já deu certo, né? Colocar isso para frente e executarmos tudo isso. Hugo, a gente aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui com o Hugo, para dizer que existem poucas pessoas como o Hugo de Castro, né, que se preocupam com a história, porque o nosso passado
é o alicerce nosso para que a gente possa continuar. Nós precisamos ter história, tudo precisa ter história. E a gente se sente muito honrado, nós da IGR Tríade dos Bandeirantes, de ter você hoje dentro da IGR, né? Com esse conhecimento que você tem, porque com certeza vai nos ajudar a construir uma história linda dentro do circuito para poder contar para gerações futuras e também para os turistas que vierem a estar presentes aqui na nossa região. Então, é uma alegria para a gente, é uma satisfação enorme, né? Não só para ajudar Pompéu, mas as demais cidades, né, do circuito. Eu falo que é uma união, né? O trabalho dos circuitos turísticos trouxeram essa dimensão, né, para todos nós. Nós não ficamos mais presos tão somente nas nossas cidades, porque a importância do regionalismo é esse, né? É unir para ajudar nas dificuldades, apoiar nas alegrias e tristezas, né? E o Trilhas faz isso muito bem. Eu acho que isso é dignificante para todos nós. Muita gente ouve assim falar do Hugo de Castro, mas resume em poucas palavras quem é Hugo de Castro, há quanto tempo você está envolvido nessa luta em preservar a história? Muita gente é bondade sua. Eu sou um curioso, né? Um curioso e um amante da história e da memória. Desde novo, eu sempre me interessei muito pelas memórias familiares, saber de onde eu vim, como eram as coisas no passado, como atuavam e como viviam as pessoas, suas dificuldades, seus anseios. E eu acho que é isso que a gente tenta trazer e levar no nosso dia a dia, né? Pegar aqueles exemplos e tentar corrigir o máximo possível que a gente possa para as gerações atuais e futuras, né? Porque o nosso papel aqui, enquanto gestor do patrimônio, curador do museu, é tentar imprimir na comunidade as coisas boas e corrigir as que tiveram um ponto negativo, né? Pompéu é uma cidade... A cidade não, naquele período que a Dona Joaquina viveu, teve uma grande... recebeu um grande número de pessoas escravizadas, né? Tanto no período dela como anteriormente, porque a Dona Joaquina foi a sucessora de outros grandes fazendeiros que foram donos dessa fazenda do Pompéu. O que a história não conta é que a Dona Joaquina foi a primeira mulher, né, que tomou a frente disso e aumentou e muito a quantidade de criação de gado, da agropecuária. Mas nós tivemos desde o Antônio Pompeu Taques, em 1700 e pouquinho, passando pelos irmãos Fraga, pelo Manuel Gomes da Cruz. Aqui sempre recebeu essa região um grande número de pessoas escravizadas, né, da diáspora africana. E muito pouco se trabalhou, muito pouco se falou sobre isso. Dessas pessoas que tanto sofreram e viveram aqui. Infelizmente, a nossa região, isso não é de Pompéu, isso é do Centro-Oeste, mais até que em outras regiões, porque você vai hoje em Ouro Preto, você vai em São João del Rei, sul de Minas, São Paulo, Rio, existe ainda, ao menos, aqueles espaços tristes de onde torturavam essas pessoas escravizadas. Você encontra lá, né, como eram esses objetos, como eles viviam, né? A nossa região não. Teve um apagamento, o que é até ruim, não foi nem por questão de querer apagar, foi por ignorância pura. Troncos, material de prisão, tudo isso era reaproveitado nas fazendas para currar lama, para ferro para trabalhar nos currais, para gado, ou seja, não tiveram a mínima preocupação de manter a memória, de mostrar como eram tratadas essas pessoas que aqui sofreram. Então você vai em Pitangui, Pompéu, Pequi, Maravilha, você não encontra nada do período da escravidão. Nós temos um tronco que pertenceu à Fazenda do Diamante, que foi preservado pelo Dr. Odilon Lobato, que é das únicas peças que nós temos na região. Você vai em outras grandes fazendas aqui próximas a Pompéu, não tem vestígio nenhum de senzala, de nada. Apagaram a história. Quem passa aqui acha que essa região não teve nada de erro de escravidão. E teve. E os descendentes dos escravizados que se misturaram na sociedade, eu falo misturar do ponto de vista de ficaram trabalhando nas fazendas, não constituíram comunidades tradicionais, também perderam a sua história. O que também é ruim,
Né? Pompéu, por exemplo, não tem tradição de festas congas, de reinado, nem de religiões, nem de devoções típicas, como São Benedito, Santa Quitéria, Santa Lesbão. Não tem a região. Pompéu não tem. Você falou um negócio. Porque apagou. Você falou um negócio muito interessante. Essas festas tradicionais, elas em muitas cidades da região aqui praticamente morreram, né? Se você for observar que hoje nós temos muito Dores, Bom Despacho, ainda preserva um pouco dessa história. Mas aqui em Pompéu, por exemplo, nós nunca encontramos vestígios disso. Um pouco na Fazenda do Diamante. Mas aqui, em Pompéu mesmo, nunca tivemos. Eu não sei se isso explica-se pela origem dos escravizados que vieram, porque nem todos os escravizados, né, eram cristãos, tinham também muçulmanos que vieram para cá. Eu não sei se isso pode ser explicado, por isso que não tem essa devoção, não sei. Tem que fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Sim. De fato é que em Pompéu nunca se teve nenhuma devoção religiosa aos santos de devoção de matriz africana. Aqui não tem uma capela de São Benedito, não tem uma capela de Santa Quitéria, Nossa Senhora do Rosário. Abaeté, Dores, todas têm. Aqui não. Por quê? Eu acho que com a abolição e até mesmo antes, esses ex-escravizados se inseriram na comunidade e eles próprios também deixaram-se perder. Né? Teve a culpa dos ex-proprietários de escravos que não preocuparam com isso e eles que também não se organizaram em comunidades próprias tradicionais naquele período. E hoje isso faz falta. Você pergunta aí hoje a um descendente de ex-escravizado, ninguém conhece nada. Não conhece. Pagamento. Deixaram morrer a história. Nós estamos tentando agora reorganizar o Observatório Étnico-Racial. Estamos criando um grupo de estudos Foi feita uma lei até muito boa, mas nós vamos acrescentar mais alguns artigos na lei. Nós criamos um grupo e esse grupo está dando ideias para acrescentar artigos na lei. Vindo deles, de membros de comunidades que foram surgindo, né? Então acho que esse é o caminho, dar voz para eles trabalharem, né? Os membros dessa comunidade. Muito bem. Hugo, eu queria que a gente pediu o Hugo para falar dele, ele falou foi da história, né? Porque ele gosta de história, acabou falando de história, mas eu queria dizer para as pessoas que o Hugo tem um profundo conhecimento da história, como vocês estão podendo ver aí no nosso bate-papo, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade. Cecília está com a gente aqui, é a turismóloga do nosso circuito. Nós começamos um bate-papo, nem falei, se me desculpe, Cecília, e as damas sempre vêm em primeiro lugar, né, Hugo? E eu quero deixar agora a oportunidade para você fazer um pouco de perguntas para o Hugo, né? Para a gente extrair bastante conhecimento nesse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje. Vou colocar o microfone mais perto de você, para que você possa conduzir um pouco essa entrevista. Obrigada, Vanildo. Hugo, inicialmente eu quero agradecer, né, essa sua proposta da rota de Dona Joaquina de Pompéu, né, das terras de Dona Joaquina de Pompéu, e por trazer esse projeto para dentro da IGR Trilha dos Bandeirantes, né, para que a gente pudesse contribuir tecnicamente para o desenvolvimento dessa rota, que é tão importante para a nossa região, como você mesmo mencionou. E queria entender um pouco mais sobre a atuação de Dona Joaquina de Pompéu em alguns outros municípios, conforme você chegou a mencionar, né, para que a gente desenvolva essa rota de uma forma integrada, né, com os demais municípios da Trilha dos Bandeirantes. Pois bem, a Dona Joaquina, né, como nós falamos em outros momentos, esse projeto da rota pode até se expandir. Sim. Uma vez que Dona Joaquina nasceu em Mariana, veio para Pitangui, mocinha, viveu em Pitangui, adquiriram essa fazenda, que pega aqui o município de Pompéu, parte de Papagaios, parte de Abaeté, parte de Martinho Campos, parte de Pequi, Pitangui, Curvelo, Felixlândia, e uma outra grande fazenda na região norte e noroeste de Minas, que pegava São Romão, Paracatu, Arinos, Buritis, etc. Ou seja, esse terras de Dona Joaquina pega aí uma grande parte do estado. É por isso que eu falo que chega a ser metafísico, né, Joaquina? Sim. E tem também aqueles locais que não foram da Joaquina, mas as pessoas falam que foram. Vira e mexe, aparece alguém aqui do norte de Minas,
A minha cidade foi da Dona Joaquina. Não foi. Ali perto foi, mas lá não foi. Mas a identidade, né, essa ligação histórica da mulher forte, determinada, chega até esses locais. Então, assim, é subjetivo, né? Sim. Então, aqui na região nós temos os caminhos que ela traçava, né? Ela saía de Pitangui, vinha para a fazenda, porque não existia o município de Pompéu. Tudo isso aqui pertencia à vila de Pitangui. Então ela vinha de Pitangui e o caminho que a gente imagina, né? Que é o traçado atual, vinha de Pitangui, passava onde hoje é Papagaios e chegava ali a região do chamado Pompéu Velho, né? E quando ela tinha, né, como os vários viajantes, os seus filhos, o marido, e aqui falando em marido eu cito, muito importante a região do Alto Paranaíba, porque Patrocínio foi fundado pelo Capitão Inácio. Ele nunca teve terra lá, mas ele fundou, ele tinha um sítio lá, ele tinha um pequeno sítio, que era o sítio dos Pavões, que deu origem à cidade de Patrocínio, que é no Alto Paranaíba. Então, uma região também que tem uma grande influência, que a família teve uma grande influência na história. Era o ponto que ele tinha um quartel, no caminho que ele cuidava de Pompéu, da fazenda do Pompéu, Pitangui, até Paracatu, que era o caminho, o trecho da Estrada Real, a picada que ele cuidava contra extravios de riquezas, etc., contra os chamados bandoleiros, né? Então o Capitão Inácio transitava em todo esse trecho. Então nós podemos pegar aí Mariana, Pitangui, Pompéu, Patrocínio, Paracatu, no modo geral, né? Era onde esse povo andava. E a gente fala século XVIII, XIX, era lombo de burro, cavalo, carro de boi, canoa. Você tinha que determinar a época do ano que você viajava para pegar os vãos do rio mais secos, com menos água, para poder atravessar. Não, então canoas grandes para poder atravessar o rio. Então aqui mesmo, dentro do nosso circuito, nós temos hoje Pitangui, Papagaios, Pompéu, né, que nós dividimos aqui. Em Pompéu nós temos as duas belas represas do Lago Três Marias e Retiro Baixo, que divisam o município. Nós temos aqui no caminho para Baeté a ponte, creio que das pontes mais antigas sobre o Rio São Francisco, que esse ano nós estamos celebrando os 100 anos do início da sua construção. Ela foi feita de 26 a 30, que é a ponte Presidente Antônio Carlos, sobre o Rio São Francisco. Então, assim, trabalhar esses caminhos e as rotas turísticas, sendo abraçados pelo povo e pelas riquezas naturais, culturais, gastronômicas, eu acho que isso é louvável e essa será, com certeza, a atuação que vai abraçar essa região, né? Sem querer te interromper, contar história, né? Sim, contar história. Porque quando a gente fala terras de Dona Joaquina, não é nem terras de Dona Joaquina do Pompéu, porque Pompéu se iguala às outras regiões. Porque senão pode parecer que Pompéu está querendo tomar conta da... Não, mas é anterior, né? É a Dona Joaquina, é a figura mítica que foi um símbolo de mulher forte, determinada, do empreendedorismo, da criação do gado, do dinamismo político, porque foi uma mulher política, de ação política, uma mulher que se colocou a favor da independência e ajudou a independência do Brasil, com mantimento, com gado, dinheiro, né? Então, está acima, Dona Joaquina está acima das diferenças regionais. Então, é a mulher que une tudo isso. Então, os terras de Dona Joaquina vai unir cada vez mais as cidades que são irmãs. Porque Pitangui, Papagaios e Pompéu são cidades irmãs. Na verdade, Papagaio e Pompéu são filhas de Pitangui, né, da amada Pitangui. Porque sem Pitangui nós não trabalhamos. E aqui eu chamo a atenção aos colegas de Pitangui, que são a nossa base. Sem Pitangui não há a riqueza e a beleza do circuito. Pitangui é a nossa mãe, né? Então, eu aproveito e agradeço, né, a grande força, a determinação da prefeita Maria Lúcia, do secretário lá de Pitangui, que serão, com toda certeza, apoiadores dessa causa e muito vão contribuir, né, nesse projeto.
Excelente a sua fala, Hugo, me faz entender ainda mais a importância de alguns, vamos falar, ícones ou personagens, talvez sejam uma melhor denominação, aqui na região da Trilha dos Bandeirantes, né? Porque quando você me fala de todo o legado que Dona Joaquina deixou nesse imenso território, a gente percebe a força dessa mulher e a contribuição dela para o desenvolvimento do nosso país, né? Então essa rota, ela vem também com esse princípio da preservação, da valorização da nossa identidade e de mostrar que aqui na região da Trilha dos Bandeirantes a gente tem uma grande contribuição para a história do nosso país. Sim. Né? Muitos se falam hoje, né, da Dona Beija, que está tendo a novela, uma nova visão, uma releitura da novela escrita por Agripa Vasconcelos, da Dona Chica da Silva, né? Assim também foi Joaquina, não tirando a importância das outras duas, mas a Joaquina teve um papel muito mais social e político que as outras duas. E eu acho que até por isso, como ela não teve nenhum papel como do ponto de vista mais espalhafatoso, ela ficou até mais esquecida, né? Porque a Joaquina era uma mulher que vivia para o trabalho. Ela ficava aqui na fazenda trabalhando, era uma mulher, era uma fazendeira nata, né? Então ela não tinha tempo para essas outras atividades, né? Não viajava muito. Sabemos que ela foi, até descobrimos recentemente que a Dona Joaquina, interessante isso, naquele período tão difícil, que ela foi a Portugal com 7, 8 anos de idade. Existe um documento que o pai dela solicita autorização ao rei, ao ministério em Portugal, para ir a Portugal resolver questões de uma herança em Viseu, e foi a Ouro Preto algumas 2, 3 vezes. Uma das vezes até para se encontrar com o então príncipe Dom Pedro, antes da independência, né, quando ela declara o seu apoio à causa. E ia a Pitangui, porque sair era muito difícil, né? Então, ela vivia presa aqui nesse torrão, nesse sertão, né, que era um grande reino. Né? O Barão de Esquivé que fala, esse principado do sertão era muita coisa, né? Eram longas e vastas visões de terra. Então ela vivia por conta disso aqui. Uma curiosidade, interrompendo aqui, Cecília, o pai de Dona Joaquina, ele era alguém assim importante, já que você tocou no nome dele aí, a pessoa dele? O pai de Dona Joaquina era um estudioso, né? Para a época, era da alta chamada, eu falo aqui elite, mas no sentido da palavra pleno, né, elite mesmo, ou seja, aqueles que tinham um notório saber. Era formado pela Universidade de Coimbra, que era das mais importantes do mundo e das mais antigas do mundo, ao lado de Paris, Bolonha, né? Ele era formado em Direito Civil e Canônico pela Universidade de Coimbra, que era tido curso, qual hoje se fala em Oxford, era na época Coimbra. Até hoje Coimbra é muito importante, né? E ele estudou para ser padre. Só que antigamente, nesse período, a pessoa estudava, fazia os estudos e tirava um ano sabático para pensar se aquela era a mesma vocação. E nesse ano sabático ele veio para Minas, veio para o Brasil, tirar esse ano sabático para retornar a Portugal e receber as ordens sacras. E aqui ele conheceu uma outra portuguesa, em Mariana, e se casaram. Tiveram os filhos, Joaquina, Agostinho, Francisco, Leonor, e enviuvou. E fez uma coisa que até hoje é permitida de acordo com o direito canônico. Ficou viúvo e solicitou ao bispo autorização para receber as ordens sacras. Ele já tinha concluído todo o estudo, já tinha formado, inclusive advogava em Mariana. Ele era advogado, ele tinha na época, chamado escritório de advocacia em Mariana, né? E aí ele solicitou ao bispo, que autorizou, né? O sagrou e ordenou o diácono e ordenou o padre na capela do palácio do arcebispo de Mariana, então bispo de Mariana, e o nomeou vigário em Pitangui. E aí ele veio para Pitangui e trouxe as meninas, porque as filhas eram pequenas. A Joaquina tinha
9 para 10 anos, trouxe as filhinhas para morar com ele, o padre de Pitangui, com as suas filhas. E aqui a dona Joaquina conheceu o capitão Inácio. E aí começa, que era de família daqui, né? Os avós e bisavós do capitão Inácio tinham sido os fundadores de Pitangui. O José de Campos Bicudo e o Domingos Rodrigues Velho, que é o Velho da Taipa, né? Que dá nome, que é um apelido Velho da Taipa. O Velho da Taipa era avô e o José de Campos Bicudo, bisavô do Inácio, né? Que eram paulistas. Bandeirantes paulistas que vieram fundar Pitangui. E aí casaram-se, o ouro já estava, nós sabemos que eles tiveram no início uma mineração no Morro do Batatal, em Pitangui, né, que tem até o bairro lá hoje, né? Mas nessa época, 1764, o ouro já estava em decadência. Olha a visão dos dois. Vamos mexer com gado. Alugaram a fazenda de um compadre deles, o Manuel Gomes da Cruz. A fazenda de Nossa Senhora da Conceição, que tinha sido do Antônio Pompeu. Tá, tanto que nos mapas já aparece nessa época só fazenda do Pompeu, Pompeu com O no final. E mudam para cá. Contrato de arrendamento de 10 anos. Caso desse certo, comprariam definitivamente. Assim foi feito. Compraram a fazenda e aqui ficaram. Só que é muito curto esse período, porque nisso o capitão Inácio, como ele era militar, o título dele não era título honorífico, era militar de patente, né? Era cuidar dos caminhos do sertão. Ele adoece numa dessas viagens e ela já assumia, porque ela ficava sozinha aqui, ela e os filhos. Então ela definitivamente toma conta de tudo. E aí que fazenda, aí que ela amplia, né, a criação do gado, ela impõe a marca dela e a gestão dela de fato, né, na fazenda. É um engraçado, um outro detalhe, né, que nós falamos do pai aí, né, de Dona Joaquina, é que a gente anda muito pela região e muita gente faz questão de ter descendência de Joaquina de Pompeu. Você já observou isso? Muita gente fala assim, eu sou descendente. Às vezes engraçado que é pro bem e pelo mal, né? Tem que falar, eu sou bravo assim, ninguém mexe comigo que eu sou descendente. Eu sou trabalhador, porque eu sou descendente. Então, a Dona Joaquina, ela é lembrada nos dois sentidos, tanto pela força, determinação e pela braveza. Mas nós não sabemos ao certo até que ponto ela era brava. Ela era uma mulher destemida, né? Mas vamos falar. Tinha uma mulher justa. Tinha que ter pulso, né? Tinha que ter pulso, né? Era uma mulher destemida, com certeza foi, para encarar tudo isso naquela época, né? Então é interessante, né? Mas é uma mulher que, acima de todas as lendas, estamos aí hoje falando dela, né? Coisa boa. E a gente está contando história, né? Na verdade, o Hugo está contando história, nos contando muita coisa. Foi uma aula para a gente, né? Até aqui de história, né, Cecília? Que o Hugo nos passou aqui hoje. Mas com essa contada de história nesse finalzinho de tarde aqui com o Hugo em Pompéu, ele tem muito mais história para contar. Se a gente for deixar ele contar tudo, nós vamos ter aí uns 4, 5, 10 podcasts ou mais, né? Nós estamos aqui declarando oficialmente o lançamento da rota do caminho aí de Dona Joaquina. Você falou 2 vezes aí, Terra de Joaquina, foi no meio? Terras de Dona Joaquina. Terras de Dona Joaquina. Bem Caminhos também para o nome, né? Essa nomenclatura aí. Mas a gente está aqui hoje fazendo esse lançamento junto com o Hugo. Começa agora um trabalho para montar essa rota, que é um trabalho que não é feito de um dia para o outro, né? Apenas estamos dando início. E aumentar o grupo, né? A nossa secretária de Cultura, a Mirley, o presidente do Conselho de Turismo, né? Os proprietários. Eu acho que isso é muito importante agora para a gente formar essa rota, né? E falar nisso, você faz parte também do Instituto Histórico de Pitangui. De Pitangui, sou vice-presidente do Instituto Histórico de Pitangui. Vamos dizer que 90% da história da região está lá, né? Está. Se não for 99,9%, né? Tá tudo lá. O Arquivo Judiciário de Pitangui é uma riqueza, né, que precisa ser mais apoiado, porque organizado está cada dia mais. Né? A gestão do Vandeir colocou em ordem após aquele trágico incêndio do Banco do Brasil. Perdeu muita coisa ali? Não, perderam alguns livros impressos, livros, né, normais, mas graças a Deus tudo foi salvo.
O arquivo histórico mesmo, que é imprescindível para a história, não se perdeu. É a coisa mais interessante que, aproveitando essa... Queimou-se os que estavam mais embaixo, salvo engano, que eu não estive lá, livros de literatura que pertenciam ao acervo do Instituto, mas coisa mais comum. Mais recente. Que não... Assim, agora, arquivo histórico, anotações, registros, esses, graças a Deus, o pessoal entrou para lá e inalou fumaça e carregou tudo. E salvou. E salvaram. Eu acho que não só Pitangui, mas, né, todas as prefeituras da região precisavam de voltar um pouco o olhar para o Instituto Histórico de Pitangui, porque lá tem parte da história de todos os municípios da região. Pompéu, nós temos feito sempre, via recursos do Fundo do Patrimônio, nós temos, cada ano a gente vai lá e escaneia um pouco, né? Ajudando até o próprio Instituto. Igual nós terminamos agora de escanear todos os arquivos eleitorais do distrito do Pompéu, com fotografias, tem as fotos das pessoas. Então, se cada município, Martil Campos, Conceição do Pará, Pequi, Maravilhas, fosse lá e fizesse sua parte, além de ter consigo esse arquivo, que é muito importante, também ajudaria o Instituto, né? Porque tem lá o Israel, o Vandeir com uma scanner, que é uma luta, porque os processos, por exemplo, o inventário da Joaquina é dessa altura. E tem que ser folha por folha, limpar, escanear. Então é um trabalho demorado, caro, né? Mas que vai salvar a nossa memória. E nós precisamos preservar isso, né? Precisamos de muito. Hugo, para a gente encerrar esse nosso mini podcast, eu gostaria que você encerrasse já fazendo aí o lançamento oficial, decretando o lançamento oficial da criação dessa rota aí de Dona Joaquina. Eu quero te dar esse privilégio de encerrar isso aqui. Então, com muita satisfação, agradecendo a presença de vocês, né, agradecendo a presença do circuito, o papel do circuito, nós declaramos abertos os trabalhos para construção, estudo, discussões, levantamentos da trilha pelas terras de Dona Joaquina. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Gente, vocês que acompanham o trabalho da IGR Trilha dos Bandeirantes e também o canal Repórter Vanildo Silva, fiquem ligados porque vem muita novidade por aí a respeito desse assunto. Em breve nós estaremos novamente aqui com o Hugo, que vai nos contar mais histórias que eu achei muito interessante. A gente está conversando com o Hugo para a gente contar história. De repente nós podemos até criar um podcast contando história com o Hugo de Castro. Um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.